Olá, eu sou Dora Kramer e quero te dar boas-vindas ao nosso programa Não é Bem Assim, que hoje vai discutir uma questão muito séria, o imediatismo, a falta de projeto desse país, as coisas que vão acontecendo de maneira a que a gente esqueça delas no dia seguinte, nós, sociedade, poder público, todo mundo, e uma coisa vai se acumulando, substituindo a outra e nada é resolvido. E eu vou conversar sobre isso aqui hoje com os meus amigos Marcelo Madureira, Pedro Paulo Magalhães e Márcio Fortes. E você fica aí que Não é Bem Assim vai começar. Marcelo, me fala, eu acho que o fato mais imediato, já que a gente está falando de imediatismo, de coisas que a falta de prioridade, o fato mais imediato da semana é o apagão em São Paulo, que deixou, eu não sei, mais 2 milhões de pessoas, sei lá, mais de 1 milhão, enfim. Mas ainda tem gente que está sem luz até hoje. Tem 100 mil, hoje é quarta-feira, tem 100 mil pessoas, a coisa aconteceu na sexta-feira, tem 100 mil pessoas sem nada. Mais, né? Porque sem deve luz. ser 100 mil unidades domiciliares. Não, 100 mil pessoas, 47 mil imóveis. Então, quer dizer, isso a gente estava aqui discutindo antes, todos os aspectos desse apagão, só do apagão, tá? Que é um dos fatos só do imediatismo. Isso tem repercussão política, tem repercussão econômica, suscita discussão na privatização. Tem uma outra coisa aqui, sobre o despreparo das autoridades para enfrentar fenômenos climáticos como uma chuva e um vento mais forte, que é uma coisa que acontece desde que o mundo é mundo. Mas o Marcelo falou aqui uma coisa muito interessante sobre a falta de luz. O que é o significado? Faltou luz. O nosso mundo contemporâneo, ele tem duas características assim muito importantes, que já vêm desde o século XIX. O esgoto e a luz elétrica. Quando acaba a luz elétrica, por qualquer motivo, a gente imediatamente, naquele segundo, a gente retorna a 500, 600 anos atrás. A humanidade volta 600 anos atrás. Essa é a coisa grave que acontece quando Marcelo, falta luz. Por que a 600? Se a 600, a 300 não tinha luz? Não, 200, porque haviam formas alternativas. O fato é o seguinte, a gente volta você na sua casa, você não tem forno a lenha, na sua casa você não tem nenhuma alternativa, nenhum plano B caso falte luz. A gente é dependente, você quer dizer, a vida é na eletricidade. Fora alguns milionários que têm gerador em casa, como o Pedro Paulo, que tem gerador a gás em casa, nós que somos classe média, nós ficamos à mercê da falta de luz. A gente não tem fogão a gás, a gente não tem carvão, a gente não tem nenhuma outra fonte alternativa de energia que substitua aquilo. Com exceção do Pedro Paulo, que tem turbina a gás, tem no-break, tem o cacete A4, por conta da sua riqueza estrutural, mas isso é outra coisa. Ficar sem luz vai desde a coisa mais prosaica de ficar sem televisão, né? Sem poder ligar, às vezes, o fogão, que é elétrico, até nos hospitais, onde tem uma série de equipamentos que garantem a sobrevivência dos pacientes por conta da luz elétrica. O hospital ainda tem gerador. E a pessoa que tem um respirador elétrico em casa e não tem gerador? Quer dizer, Agora, por que um negócio desse acontece? Por quê? Tem várias questões, tem várias razões. Vamos conversar sobre elas? Por que acontece? Pedro Paulo já está porque acontece, engatilhado. Acho que no caso aí que a gente está falando desse apagão, é mais um evento climático fora da curva, quer dizer, com uma intensidade muito maior do que os eventos climáticos que São Paulo e outras cidades estavam acostumadas a receber. A gente hoje tem previsão também de um calorão de novo, outra onda de calor, que pode, em alguns lugares, também criar problemas de saúde para diversas pessoas, para idosos principalmente. Mas isso, como evitar isso, não tem muito como evitar, né? Tem como se preparar de alguma forma. O que espanta, por exemplo, em São Paulo, e até o prefeito acabou embarcando nessa e teve que dar uma ensaboada para poder não ficar muito mal, é que ele veio de cara falando, vamos
criar um imposto ou uma taxa para poder enterrar os cabos de energia na cidade. Ora, São Paulo, do tamanho que é, a cidade que a gente, no Brasil, na América Latina, fala é das cidades mais estruturadas, mais ricas, né, do hemisfério sul, muito provavelmente do hemisfério sul, das mais ricas, e não tem isso feito, nunca nem se botou em plano esse troço. Aí, de repente, na hora que acontece um desastre desse, aí o prefeito vem dizer que vai fazer, aí teve que corrigir, porque ele não vai poder, não, vai ser voluntário essa contribuição. A papulina. Então isso é imediatismo, quer dizer, não aconteceu o fato, pensa alguma coisa, ainda mais um momento pré-eleitoral, tem que ter alguma resposta para poder falar para isso. Isso, para poder responder a isso. Eu acho que esse imediatismo a gente enxerga em diversas questões que a gente conversa aqui. Né? Semana passada a gente falou sobre o Lula agindo em relação à questão fiscal. Ora, qual é a motivação que ele fala? O que está explícito na fala dele? Eu quero gastar. Eu quero gastar porque a minha política precisa que gaste. Então, o fiscal, que se dane. Está escrito isso, é isso que está na fala dele. Aí o fiscal é o horizonte mais longe, o imediato é gastar para obter aquele resultado. Daqui a 10 meses tem eleições. Tem eleições. Então, equilíbrio fiscal é uma coisa que vai ser julgada no final do meu governo, não vai ser agora. Então, deixa para lá. Então, tudo é adiável. Então, a firmeza em relação ao plano, que, aliás, tem que dar parabéns para o Haddad pela firmeza com que ele tem se comportado. Ele levou um baque, mas ele já reagiu e está tentando se colocar. Eu acho que isso é muito positivo. Você vê nessa briga aí, que é uma briga difícil, né? Briga de cachorro grandíssimo, como diz o outro. É uma coisa que... Mas o imediatismo está por trás dessas coisas todas. Quer dizer, me interessa o amanhã, não interessa o país daqui. Por isso que é tão difícil identificar estadistas, né? Nesse mundo de populismo que está aí. Porque o populismo só fala para o dia seguinte, só se pensa em eleição, não se pensa em plano, não tem um objeto, não tem prioridade. Por mais que se fale de prioridade, isso para mim o imediatismo é a antítese da prioridade. Né? Porque quando vem um evento climático desse, tudo bem, você vai tomar as medidas, mas o que teria que ter sido feito? Pô, a cidade de São Paulo merece ter todo esse cabeamento enterrado, assim como do Rio de Janeiro também, que você anda e vê a loucura que é isso. Então, cada vez que chove, balança umas árvores, queima não sei quantos transformadores. Olha só, queria daqui a pouco voltar nesse imediatismo, mas queria abordar um outro aspecto, que é a questão da privatização, né? De imediato, o que já se fez com esse fato de São Paulo, que tem o sistema, o fornecimento de energia, assim que fala, Márcio? Distribuição de energia, privatizado desde 1998. Que tinha Eletropaulo, enfim, não interessa. Aí se coloca logo de imediato em risco, em jogo, a privatização da Sabesp. E aí já se entra numa briga político-eleitoral de que não entende muito nada, mas o assunto privatização vem à tona porque é um vilão ali guardadinho, predileto, as pessoas até às vezes esquecem da telefonia, né? Como foi bom. Não só a telefonia. Você tem uma porção de exemplos de sucesso na privatização. Mas tem a ver esse negócio da Sabesp? Como é que você vê essa entrada desse assunto? O apagão foi uma ferramenta que os inimigos da privatização estão usando para dizer, se a Enel, a empresa que distribui energia elétrica em São Paulo, fosse estatal, não estava faltando luz, o que é uma babaquice, porque a chuva seria igual. Eu acho que aí a gente tem que fazer o seguinte, imediatismo, né? Há mudanças climáticas andando pelo mundo, há novidades sociopolíticas, há novidades demográficas, as pessoas se concentram mais, se concentram menos, etc, etc. Então não é só o apagão, quer dizer, de vez em quando tem cheias no Rio Itajaí, lá em Santa Catarina, Blumenau fica inundada, agora você está encontrando a seca na Amazônia, o Rio Tapajós, que tinha 32 quilômetros de largura, está com 10, entendeu? Então, essas coisas têm acontecido e vão acontecer com mais frequência a partir da... Então, daí impõe-se mais ainda o tal do planejamento, o tal do rumo a seguir. Você tem que escrever, né? Nosso projeto é esse. E ele vai resistir às mudanças climáticas, até onde elas sejam previsíveis, nessa direção. Inclusive com esquemas de emergência. Por exemplo, a Enel poderia ter pedido ajuda à Light do Rio,
para mandar lá uns caminhões, uns eletricistas, lá o quê, para andar mais depressa na recomposição. Isso existe nos Estados Unidos, viu? Quando tem aqueles tufões, aquelas coisas, furacões que distraem tudo, em Nova Orleans aconteceu alguns anos atrás, os outros estados inteiros mandaram equipes e equipamentos para lá para mais rapidamente. Não, tudo é privado. Tudo é privado. Faz um bem bolado, mas eles se entendem, porque hoje eu te ajudo, você amanhã me ajuda. É privado, mas tem agência reguladora. Tem, aqui também tem. Aqui também tem. Aqui também tem. Mais tem anel. né? Não, tem anel. Mas hoje eu te ajudo, você amanhã me ajuda. Quer dizer, o fenômeno que aconteceu em São Paulo agora pode acontecer no Rio de Janeiro semana que vem. Sim. Igualzinho. Agora, e acontecem outras coisas. Quer dizer, esse apagão é a fagulha para uma discussão muito interessante. Não só sobre o valor da privatização, que não é o objeto aqui da coisa, mas para dizer que isso foi uma ferramenta para os inimigos da privatização, que incluem os aliados do governador Tarcísio. Que usam eleitoralmente para, como falamos, estamos há 10 meses das eleições, Marcelo está aqui aflito para falar um negócio. Tô. Fala. Não, a questão política, principalmente quando se trata da estatização de serviços públicos de infraestrutura, o buraco é até mais embaixo. Não é bem assim. Porque, primeiro, estrutura, né? Vamos falar de infraestrutura, basicamente água, esgoto e eletricidade. E transportes. Transportes. Agora, água e esgoto, por exemplo, representam verbas públicas, obras públicas, que estão na mão do Estado, que os políticos gulosos têm que estar sempre de butuca em cima. Se aquilo é estatizado, acaba a vaca leiteira vai para o brejo. Segundo lugar, aquilo ali também significa uma quantidade imensa de cabide de emprego para os seus sequazes, né, para os seus capangas eleitorais, para os seus amigos, enfim, você colocar... E é o poder executivo um poder de barganha. Exatamente, com o poder de barganha. Então, outro ponto que dificulta a estatização da infraestrutura. E o terceiro ponto, que é mais difícil, quando você estatiza finalmente, é você convencer o cidadão, porque a maior parte é gato, é ligação irregular, são coisas, inclusive, que nem você pode cobrar e que são erradas. Nas favelas, tudo é gato, onde a milícia cobra. Você tem que acabar com isso, e inclusive é uma forma da pessoa, porque a pessoa já está acostumada a pagar o gato, ou não pagar pela luz elétrica, ou não pagar pela água e esgoto. Quando tem que pagar, isso faz parte da cidadania. Ser cidadão não é só ter direitos, é os deveres de você pagar pelos serviços comuns. E isso não entra na cabeça das pessoas. Não, a luz ela vem do céu, aí acabou. Não, aquilo tem um custo, eu tenho que pagar. Eu conheço histórias de amigos meus que moram em favela, né, que saem para trabalhar, deixam a casa vazia e o ar-condicionado ligado o dia inteiro, para quando ele chegar, a casa está geladinha. Isso tem um custo, caceta. E quem paga sou eu, não é ele. Entendeu? Mas olha, a experiência da Águas do Rio, da privatização da SEDAI, que aconteceu esse ano, no ano passado no Rio de Janeiro, é exitosa. As favelas estão pagando fornecimento de água e retirada de esgoto. Por várias razões, que não interessa aqui dizer. Tem outros mas são experiências interessantíssimas. E tem outras coisas, como a Baía de Guanabara, com uma melhora na qualidade da água, assim, assombrosa em um ano. A questão dos esgotos nas águas da Baía de Guanabara é exemplaríssima. São quatro corpos de lacustres, né? A Lagoa de Marapendi, a Lagoa Rodrigo de Freitas, a Lagoa de Araruama e a Baía de Guanabara. Olha só, a despeito dessas experiências exitosas, para a gente não se alongar não dispersar. Detalhe, não dispersar. Só queria dizer que 10 mil caminhões de detritos foram retirados dos rios que vão cair na Baía de Guanabara nos últimos 6 meses. O êxito mais evidente, que todo mundo convive diariamente, é o da telefonia. A despeito disso, a privatização ainda ela serve como ela é usada, demonizada, melhor, na questão eleitoral, que está presente nessa discussão agora, nessa questão do apagão. Temos aí um prefeito que, aliás, se enrolou enormemente, como diz o Pedro Paulo, que o negócio virou uma martaxa, né, de cobrança voluntária. A Marta Suplicy perdeu uma eleição por causa de taxa, acho que era de lixo, enfim.
E temos a figura principal da direita, que é o governador de São Paulo, também levando pedrada de quem? Do PT? Não, dos bolsonaristas. Então também tem uma questão política, eleitoral, e que a privatização é usada a despeito de todos os exemplos exitosos. Né? É verdade. Então, o imediatismo nisso e o imediatismo do lado empresarial também, que não pode esperar 4 anos para ter um resultado positivo e ganhar seus bônus, sabe? Quer dizer, você tem que ter medidas que gerem resultado no balanço rapidamente também. Gente, então, enterrar a coisa é muita despesa para o padrão de investimentos e de retorno numa cidade como São Paulo. É o que se argumenta agora, não vale porque é caro e é demorado. Sim, mas se houvesse planejamento, quando tivesse que fazer, vai se fazendo, o PIB né? que São Paulo tem, que a cidade de São Paulo tem, isso era uma medida que já podia ter sido feita há muito tempo. Cara, tá me dando nervoso esse Marcelo Madureira calado. Não, porque eu estou pensando... Parece que está falando, esse pessoal está todo falando besteira. Não, é a impressão que me dá. Por exemplo, estão saindo os números do censo demográfico. Se eu fosse político, se eu fosse um homem público, um gestor... Não é porque não quer, né? Não, se eu fosse mesmo gestor de empresa, eu ia ficar seco para me debruçar sobre o censo. O censo, ele é rico das informações, das demandas. Você está falando, falta de planejamento, falta de plano. Onde é que está o plano? O plano está no censo. Está nos números do censo, no que o censo nos diz, nos informa sobre o Brasil, sobre a população brasileira, sobre os anseios, as necessidades, onde aperta o calo. E eu lamento ver só assim, discussões pedestres do jornal. Tem mais mulher, isso é importante. Mas assim, um enfoque pedestre, um enfoque bobo, aqui tem mais mulher que homem, na cidade e tal só tem coisa assim. Tem velho. O que seria um enfoque mais adequado? Por exemplo, até nessa questão, a nossa população, primeira coisa, e auspiciosa, está diminuindo o ritmo do crescimento da nossa população. Muito. O que do ponto de vista de meio ambiente é excelente. Excelente. Outra, a questão o número de mulheres está se sobrepondo. A gente está tendo uma população mais masculina, mais feminina do que masculina. O que demanda, muito importante, a gente ter uma política voltada para os anseios da mulher. Até porque a nova mulher, essa que aparece no censo, em grande parte cresceu o número das responsáveis pelas famílias. Ah, não, sem dúvida nenhuma. Não é só a mulher, como esposa, como dona de casa. Que tem mais escolaridade. E que paga as contas. Que tem mais responsabilidade. O esteio da família brasileira, o líder da família brasileira não é homem, é a mulher. Tem a questão dos velhos também, né, Marcelo? Tem a questão dos velhos, a nossa população está envelhecendo. O que nós vamos fazer? Isso é uma política de longo prazo, para que no futuro, velhos como eu, possam ter direito ao mínimo de welfare, né, de bem-estar, que eu possa pelo menos botar o pé na cova com certa tranquilidade. Então essas coisas todas estão lá no censo, e você não vê nenhum político, né, nenhum Arthur Lira, nenhum Rodrigo Pacheco, nenhum ministro de Estado eu li o censo e o ministro da Educação, ninguém leu o censo. Eu concordo e discordo, Marcelo, porque eu acho o seguinte, eu acho que realmente a preocupação existe, mas não seriam esses políticos de proa que estão na mídia, que estão exercendo o poder diretamente, que tem que fazer esse trabalho. Eu acho que aí é uma questão muito mais de staff, de estrutura e de estudiosos e da universidade, da academia, junto com a sociedade. Sim, para nós estamos fornecendo subsídios para essas pessoas. Peraí, tudo bem, mas o que eu acho que o que me impressiona é, se você vê medidas do governo que são frutos de plano, serem completamente desviadas ou tomadas com bandeiras. Um exemplo de imediatismo. Vamos manter aquela empresa lá no sul de semicondutores, um negócio que nunca existiu. Que o Lula fundou em 2008 e não aconteceu, não virou nada, gastou-se uma fortuna e não virou nada. E aí ele, por orgulho que ele fez, sei lá por quê, diz que isso é uma política de inovação. Qual política de inovação que está por trás disso? Você não faz sentido você manter uma indústria que é fadada a ser atrasada, né, sem ter um plano.
Só faz sentido manter aquilo se tem um plano, né? Então, esse é o imediatismo. Tem que falar alguma coisa sobre isso. Então, fala que vai ficar, esse trem aí vai continuar, né? Isso é imediatismo, não tem plano. O imediatismo esse que não está só na questão da eletricidade, da distribuição de energia. Está também na questão da segurança que a gente vive, mas nesse mês que acabou agora, mês de outubro, a gente viveu episódios particularmente impactantes, traumáticos, a morte dos médicos lá na Barra, a queima de ônibus no Rio de Janeiro. A queima de ônibus introduziu o componente terrorismo. Pois é. No trabalho de segurança. Agora, e já foram, eu não digo esquecidos, mas digo, superados. Escanteados até, né? A gente estava falando, o nosso assunto imediato é o apagão. Então, hoje está todo mundo preocupado com o apagão. E a segurança? Diga lá, você que estava... A segurança que nós precisamos ter, que você que está nos assistindo, não deixe de colocar o seu like, né, dizer que você está gostando desse programa. Não se esqueça de assinar os nossos canais, porque nós estamos aqui no YouTube, mas também estamos em todas as plataformas de podcast. Então você pode assistir o nosso programa aonde, andando na praia, fazendo ginástica, lavando louça, enfim, você pode se distrair. E não se esqueça também de compartilhar com os amigos e avisar com os amigos, porque essa é a nossa perspectiva, esse é o nosso planejamento. Conquistar você, né, através dessa nossa conversa aqui, mostrando que as coisas não são bem assim. Conversa essa que a gente tinha parado na questão da segurança e imediatismo. A falta de projeto que também contamina todos os setores, né, gente? Mas esses é o que estão ali mordendo a nossa nuca. Quer dizer, um bom planejamento abrange todo o setor de atividade nacional, levando em conta o censo, é claro, que tem que esmiuçar, mas também as questões demográficas e as novas fontes. Quer dizer, a questão agropecuária no Brasil, agrária, é de uma dimensão extraordinária, não só para a economia, mas para o bem-estar das pessoas, para o custo de vida, quer dizer, e tal, né? Cresce desmesuradamente e é absolutamente desconhecida porque não entra num planejamento geral do país. Quando não é atacada no campo político, e aí né? Tem a questão da redação do Enem, que merece um capítulo inteiro sobre isso, um belo dia, né? Que demonizou a agropecuária moderna brasileira agora, semana passada, de forma irresponsável, me pareceu. Mas, de qualquer forma, isso leva em conta as mudanças ambientais, a transição energética, tanto na produção, quanto no transporte da energia elétrica, quanto na distribuição. Tem que levar em conta, por ser de governo federal, para isso existe um Ministério do Planejamento, não é? Todos os aspectos que orientem os cidadãos para o que vão fazer, aonde vão morar. Onde é que seus filhos vão morar? No Rio de Janeiro, em São Paulo ou vão para o Mato Grosso? Não sei. Você pode ser orientado nessa direção. E por que a gente é imediatista, hein? Porque é da natureza humana. Então é todo mundo, o mundo inteiro, não é uma característica brasileira? Não é natureza. Pega um alemão, cara. O alemão já sabe onde ele vai passar as férias em 2030. Mas ele também sabe para que estação do metrô ele vai caso haja uma bomba atômica na Ucrânia. Sim. Então é imediatista. Agora você me pegou. Não é nesse sentido que a gente está falando do imediatismo. Não, isso aí foi um sofisma. Se ele vai passar as férias, é um prazer, ótimo, que venha para o Brasil. Então, para pessoas o que é sofisma. Não vou explicar. É um jeito de falar uma coisa, de amenizar uma coisa, falar de um outro jeito, uma coisa que tem um outro nome. Mas eu quero dizer o seguinte, nós brasileiros... Por que a gente é imediatista? Nós somos o país da meia sola. Somos. Não, de jeito nenhum. Olha aqui, eu acho que é legal comparar o Brasil com outras experiências mal e bem-sucedidas no resto do mundo, acho. Mas repito aqui, cada país tem sua identidade, sua história, sua gênese, sua composição, sua evolução política ao longo da coisa. Nos comparar com a Alemanha... Não, mas não foi essa quando provocação. Quando você falou que era do gênero humano, eu digo que não é do gênero humano. Então não é da brasilidade. Retiro. Por quê? Não, da brasilidade não. Eu retiro o gênero humano, tá bem. Não, nós temos grandes... Olha, nós temos grandes predicados. Nós, brasileiros,
pela nossa miscigenação, nossa misturada, essa coisa toda que o carnaval, esse modo de ser brasileiro... Tem um improviso do bem. O improviso do bem, até de certa forma o jeitinho, tudo isso são coisas positivas. Agora, nós temos coisas negativas também. Tem que avisar para o Eduardo, o nosso prefeito, Eduardo Paes, que só vê tudo bem, né? A gente tem esse de empurrar as coisas com a barriga. Um país, uma sociedade que tolera em pleno século XXI, já quase da metade do século XXI, né? 40% da população não ter esgoto, isso isso me faz pensar. Um país que tolera que áreas da cidade, ali o poder público, a polícia, não pode nem entrar, isso para mim é também, cara, é intolerável, vou pegar inexplicável. Os dois exemplos que você deu para mostrar que tem uma diferença entre os dois. Por acaso, a questão do saneamento tem uma política pública em curso e que está andando e que está dando resultado. Evidências. A gente falou de evidências aqui já. Falta ainda isso, como pontuou o Marcelo, falta 40%. Não, falta 40%, porque isso não é uma coisa que se faz em um ano. Isso teve o marco do saneamento, que tem alguns anos que foi determinado, as empresas foram privatizadas, estão trabalhando e a gente já está vendo o resultado. Aqui no Rio de Janeiro a gente já está vendo o resultado. A gente está enxergando o resultado aqui no Rio. Você tem a Lagoa de Freitas, que era imbaneável já hoje. Diz que já tem banhabilidade, você já pode tomar banho. Não, estou fazendo pesca submarina. Lógico que começou tarde. Estou fazendo pesca submarina. A Baía de Guanabara, que a gente falava que os japoneses botaram $1 bilhão, que não sei quem botou $1 bilhão. Os $1 bilhões, ela dragava tudo sumia. Essa medida de fazer as empresas terem obrigação de fazer o saneamento, terem metas de saneamento, mesmo que não cumpram todas 100%, já altera esse quadro dramaticamente, como o Márcio falou, limpeza de rios e tal, uma porção de coisas que estão acontecendo. Então tem uma política pública com evidências de que está acontecendo. Isso é plano. Isso é plano. Então isso está acontecendo. Agora, quando você vai falar do outro assunto que você falou... Da violência, esse não tem plano. Esse não tem plano. Esse é cada um por si, cada estado por si. Né? Agora tem outras complicações na Câmara que estão querendo acabar com a possibilidade de você ter secretário de segurança, porque a polícia tem que ter uma independência, umas coisas de doido numa situação de segurança desse tipo, muito pouco pensadas e que não fazem... Essas mudanças têm que fazer parte de um plano de segurança. De um plano de segurança nacional, de um plano de segurança mais amplo. Não uma medidazinha, aí é improviso, aí é imediatismo, é para melhorar o salário do coronel, é para, sei lá, dar mais poder para a PM, qualquer coisa que seja, tem uma intenção por trás disso, que não é promover segurança. Que não é promover segurança, com certeza, porque você não consegue resolver segurança mexendo num detalhe, né, que nem tão detalhe porque ele mexe no poder da polícia, ele mexe na governança das forças de segurança nos estados. Né? Então, que plano é esse? Não, está o governo federal se mexendo para até elogiável essa questão de botar a Polícia Federal para investigar a GLO, que o Lula disse que não fazia e que fez. Quer dizer, tudo bem, acho, mas não tem um plano, tem ações, tem algumas ações levantadas, mas não tem um plano. Agora, nesse aspecto, é só o poder público que é assim ou a sociedade é assim também? Nós, brasileiros, somos assim também. Há um buraco, há uma letargia na sociedade brasileira. Tá certo? Quer dizer, tão inúteis os esforços passados, as instituições como um todo deixaram de ser peças influentes nas políticas públicas. Eu digo as igrejas, os partidos políticos, os sindicatos, não é? As tudo organizações comunitárias. E organizações também de trabalho, os advogados, os engenheiros. Esse esforço houve em algum momento assim? Houve, claro. Eu não quero nem chegar na década de 70, de onde surgiu o Lula. Mas eu vivi isso na década de 80. Você tinha política industrial influente, quer dizer, a influência das federações das indústrias na formulação de políticas. E o que aconteceu, Márcio? Isso foi amortecido ao longo do tempo por uma letargia, quer dizer, um cansaço dessas entidades com a inutilidade das suas propostas. O caso dos partidos políticos é óbvio.
Quer dizer, o que era o MDB na década de 80? Uma OAB, você está citando assim, uma OAB sim, quando claro. perde a importância, a ABI Claro, quando ABI, perde a claro, importância. a ABI. Foi o cansaço que levou Eu essa acho que perda, tem um esse esvaziamento? O Brasil passou por um Que- processo longo, aquele processo inflacionário muito longo, em que não existia planejamento que resistisse a nada. Quer dizer, então o hábito de planejar naquela época era quase que inexistente. Eu me lembro perfeitamente trabalhando, nessa época a computação não era tão radical, e que você tinha que fazer reajuste. Era uma trabalheira. Uma trabalheira que você perdia dias de trabalho para poder se manter equivalente na inflação. E o negócio que você tinha que planejar? Não tinha. O planejamento Sim, foi mas muito a prejudicado. Marcos inflação- sabe disso, que foi diretor de planejamento do banco nessa época. Quer dizer, Bom. era muito difícil você tocar um planejamento. E isso deseducou a população. Mas a Eu gente acho já que tem quase totalmente. 30 anos que não tem, que a gente Tá na hora de conseguiu voltar. debelar a Mas inflação. o Tá que na hora de acontece? voltar. Nesse período todo, o Brasil está patinando. Então você também não tem os resultados de planejamento, quer dizer, eles não reforçam o planejamento. Porque como o país fica patinando, ele não tem uma solução econômica, ele não tem uma solução de crescimento, ele é voo de galinha o tempo todo, voo de galinha o tempo todo. Isso faz com que a Voo de galinha deseducação... é um apelido caricato do imediatismo. O imediatismo. Exatamente. Bom, e com isso, Injeta dinheiro que vai voar, não voa, né? Derruba. falar em planejamento, vocês podiam também ajudar a gente a planejar a nossa pauta, mandando algumas sugestões, né? A gente sempre pede uma crítica, um elogio, uma coisa, uma palavrinha bonita, tá? E nessa quarta-feira ficamos por aqui no programa que a gente discutiu de imediato o imediatismo, a nossa tendência a não planejar, empurrar com a barriga. Então, quero me despedir de todo mundo, deixar aqui uma beijoquinha e até semana que vem, tá? A gente aqui discutindo e conversando de novo. Tchau. Tchau, tchau.